queridos líderes, pastores de crianças, ministros, professores. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Aqui eu quero compartilhar algumas aulas sobre assuntos importantes do Ministério Infantil. Amém? Primeiro eu gostaria de ler aqui um versículo sobre a grande comissão que o Senhor Jesus nos deixou para todos. Amém? Em Mateus capítulo 28 e o versículo 19, Jesus deu uma ordem específica. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Esse versículo nos remete à grande comissão que o Senhor Jesus nos deixou, a grande responsabilidade de falarmos do Senhor Jesus para outras pessoas e aqui em específico a outras nações. E se voltando para o ministério infantil, por que não para as crianças, né? Quando Jesus diz lá em João, dá uma ordem para Pedro, ele fala: apacente os meus cordeirinhos, né? E nós podemos claramente aplicar isso à vida das crianças. Amém? E hoje eu trouxe um assunto que está sendo aí bem discutido nesse ano de 2026, que é sobre a janela 414. Você já ouviu falar sobre isso? Muito se fala no meio missionário sobre a janela 1040, que é aquela janela dos países que são menos alcançados pelo Evangelho de Jesus, aqueles países onde tem mais perseguição aos cristãos, aqueles lugares, aquelas vilas de mais difícil acesso, as aldeias indígenas, as aldeias, as tribos, né, de povos não alcançados. Essa janela se refere a isso, a janela 1040 se refere a isso. Mas existe uma janela que foi idealizada ainda no ano de 1990, já há mais de 30 anos, que se chama janela 414. E eu queria trazer aqui algumas pesquisas, alguns fatos sobre isso, para a gente refletir sobre isso. Então, a janela 414, ela se refere a uma janela de tempo, se refere às idades entre 4 e 14 anos. E essa janela ela foi concebida, né, originalmente pelo Brian T. Myers, da Vision World, né, como eu já falei, no ano de 1990, e essa janela foi muito difundida naquela época por Louis Bush, que é o mesmo homem de Deus que difundiu a janela 1040. Então, essa janela compreende essas idades entre 4 e 14 anos, que ele diz que é uma janela de tempo aí em que as crianças, em que as pessoas têm mais probabilidade de se tornarem cristãos. É uma janela de tempo onde as pessoas elas estão mais abertas a receber o Evangelho de Jesus, a se tornarem cristãs. Então, são esse período de tempo aí de 4 aos 14 anos, onde esse grupo de pessoas tem mais chances de se tornarem cristãos, né? E como que se chegou a essa conclusão? Nesse ano de 1990, ele realizou uma pesquisa, né, nos Estados Unidos, onde 85% das pessoas entrevistadas para essa pesquisa receberam a Jesus como seu Salvador entre essas idades, entre 4 e 14 anos. Então, essa janela 414 compreende aí essa janela de tempo, essa oportunidade que as pessoas têm e que nós temos a chance de falar de Jesus para essas pessoas, né? É uma janela muito pequena, vamos dizer assim, né? Porque o tempo passa muito rápido e se nós como ministros, se nós como pastores de crianças estivermos desatentos, desapercebidos, a gente vai deixar essa janela passar. Então, eu quero dizer para você, é uma janela muito pequena de tempo em que nós precisamos aproveitar
todas as chances, todas as oportunidades de falar do Evangelho de Jesus. Amém? Em 2003, também, né, para não falar somente de uma pesquisa lá de 1990, em 2003, o George Barna, ele publicou mais uma pesquisa a respeito disso no seu livro Transformando Crianças em Vencedores Espirituais. Ele diz nessa pesquisa, e corrobora aí com essa pesquisa de 1990, que a maior chance de uma pessoa ser cristão é até os 13 anos de idade. Depois disso, depois dos 13 anos de idade, é muito mais difícil de uma pessoa estar receptiva ao Evangelho. De acordo com as pesquisas dele, né, as chances da pessoa se tornar cristão após os 13 anos de idade, principalmente ali entre as idades entre 13 e 14 anos até mais ou menos 25, 26 anos de idade, é uma idade muito mais difícil de alcançar o coração de uma pessoa. Então, essa pesquisa que ele fez em 2003 vem corroborar com essa ideia de 1990, da janela 414, da importância de evangelizarmos as crianças ainda da infância até ali o comecinho da adolescência. Amém? O fato é que a gente sabe, né, que as crianças, através de pesquisas de neurociência, através de pesquisas de desenvolvimento infantil, é que as crianças até os 7 anos de idade, elas aprendem, elas são treinadas ali no seu caráter, né? Elas aprendem o caráter até os 7 anos de idade. E até a adolescência, ali o comecinho da adolescência, elas vão internalizando os conceitos de ética e moral, né? Tendo isso em mente, a gente pode e deve chamar essa responsabilidade para nós, né? Porque nós, como igreja, nós temos essa responsabilidade de levar o Evangelho para as crianças também, né? O próprio ensinamento de Jesus nos mostra isso, né? Que nós temos o dever de anunciar o Evangelho para este grupo de pessoas. Porque às vezes você pode pensar, mas são só crianças, não vão entender, né? Mas não, é um grupo de pessoas que precisa ser alcançado aí durante essa janela e nós não podemos perder a chance, a oportunidade, com o entendimento, né, de que todos nós somos pecadores. Em Romanos vai dizer que nós nascemos pecadores e que nós precisamos da graça do Senhor Jesus, né? Mas teve muitas pessoas, ainda até hoje, essa janela 414 ainda é muito criticada por pessoas que dizem que muitas vezes as crianças elas são mais suscetíveis à manipulação, que as crianças elas apenas acreditam porque alguém está falando para elas acreditarem. Então muitas pessoas têm criticado esse movimento da janela 414, falando que muitas crianças muitas vezes aceitam a Jesus simplesmente por estarem ali emotivas ou simplesmente porque alguém as levou. Então, mas também o George Barna, ele diz que 90, eu tenho o gráfico aqui, deixa eu dar uma olhadinha, 93% dessas pessoas consideradas cristãs desde a infância, dessas 93%, apenas 34% não sabe o que isso significa, né? Então, de 93% das pessoas que foram cristãs desde a infância, somente 34% dessas pessoas que não sabem o que isso significa, o que isso muda para suas vidas. Então, o que a gente pode entender com isso? Que olhando ali para Jesus, se isso fosse verdade, de que as crianças não são capazes de receber a Ele, né, como Salvador, de receberem o Evangelho, Jesus não teria chamado as crianças, né, para perto dele. Pelo contrário, Jesus ia concordar com os discípulos, dizer, não, deixa essas crianças para lá. Mas não, lembra quando os discípulos falaram para as crianças, não, saiam daqui, o mestre está ocupado, né? Os discípulos impediam as crianças de chegar perto de Jesus.
Se isso fosse verdade, de que as crianças não têm capacidade de compreender, não têm capacidade de receber a Jesus, Jesus tinha concordado com os discípulos. Mas isso não foi verdade, né? Jesus, ele repreendeu os discípulos muito severamente e disse: não, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, queridos líderes, pastores, professores, vamos aproveitar cada chance dessa janela, cada chance que o Senhor nos dá de falar do Evangelho de Jesus, cada chance, cada aula, cada culto infantil que for feito na sua igreja, que seja feito com intencionalidade, que seja feito com verdades bíblicas, que seja feito realmente ali um trabalho de evangelização dessas crianças, porque eu tenho certeza que quando uma criança é marcada na sua vida desde a infância, ela vai ter a sua vida inteira dedicada ao Senhor.